Olá! Seja bem-vindo novamente a mais uma aula aqui do Festival das Cores. Hoje nós vamos falar sobre os diversos tipos de artesanato. Nós temos no mercado diversos tipos de materiais. Então, existe diversas técnicas, né, de artesanato. Muitas vezes as pessoas que estão iniciando no artesanato, elas não têm muita noção do que elas vão gostar de fazer, do que elas querem realmente fazer, do que elas vão gostar de fazer. Então, eu sempre indico para as minhas alunas para que comecem do básico, né? Se você quer fazer aula de costura criativa, comece do básico. Compre o necessário, apenas o necessário, para que você não desista e fique com muito material parado ou que você tenha um investimento muito alto. Então, acontece muito de alunas minhas virem aqui para o ateliê e nem terem a máquina de costura ainda, né? Então, elas vêm aqui, fazem a aula, costuram na minha máquina, depois vão para casa, durante a semana elas fazem algum trabalho que seja manual. Na semana seguinte elas voltam, continuam aquele trabalho ou começam um trabalho novo e assim elas vão pegando gosto e vendo se é realmente isso que elas querem. Porque uma máquina hoje custa em torno de R$ 1.000 a R$ 2.000, então é um investimento para quem está começando um pouco alto. Se você tem vontade de aprender artesanato, mas não quer gastar com máquina, quer fazer um trabalho mais manual mesmo, existem outras técnicas como feltro, pintura em madeira. Então a gente vai ver aqui diversas técnicas, né? Eu vou passar para vocês algumas imagens depois para vocês verem de algumas técnicas de artesanato que nós temos, né? Então eu vou falar da minha área um pouquinho, que é de tecido. Então, para se fazer aula de costura criativa ou de patchwork ou de boneca, você tem que ter a máquina inicialmente para você poder costurar essas peças, né? Aí você precisa de investimento em material, muitas vezes você precisa de tecido, fio, precisa de agulhas, precisa de enchimento, manta. Então é uma infinidade de materiais que a gente vai ver nas lojas, que eu vou fazer um vídeo diretamente de uma loja só de tecido e depois a gente vai ter um vídeo aí que vai ser postado que é só de armarinhos. Daí tem botões, flores, laços, fitas, é uma infinidade de possibilidades. Então, muitas vezes a gente tem que começar, mas não sabe por onde. Então, você primeiro tem que ter o gosto, né? Você precisa saber realmente o que você busca. Eu busco fazer artesanato, eu quero aprender a costurar, eu quero aprender a costurar na máquina. Então, a gente parte para costura em tecido, costura criativa, costura de bolsas, e aí você vai iniciando. Então, normalmente, eu ensino para as minhas alunas a fazer nécessaire, primeira aula, fazer uma bonequinha para elas verem se realmente elas gostam. Eu tenho alunas que começaram a fazer a costura criativa, né, que faziam aula com outras professores e só faziam costura criativa. Achavam que bonecas não era para elas. De repente, elas resolveram fazer uma boneca e hoje ela é apaixonada em fazer boneca. Então, hoje ela faz muito mais bonecas do que ela fazia quando ela começou, tá? A mesma coisa aconteceu comigo. Eu comecei a fazer pet aplique, né? Depois eu migrei para o feltro, migrei para costura criativa e hoje eu faço bastante bonecas e bichinhos. Então, a gente acaba aprendendo um pouco de cada técnica. Aí vai também do seu potencial, do que você gosta de fazer. Se você gosta de fazer um pouquinho de tudo, aprenda bem uma técnica, né? Invista materiais para fazer aquela técnica. Depois você vai lá, aprende outra técnica, invista em materiais para aprender aquela outra técnica. Eu não indico que você faça tudo, tá? Porque senão você vai se estressar, vai gastar muito, porque os materiais hoje para fazer artesanato não estão mais tão baratos, né? Eles tiveram um aumento significativo depois da pandemia, até porque na pandemia muita gente acabou ficando em casa e acabou fazendo, né, costuras criativas, queriam ocupar o tempo estando em casa, né? Acabou que os materiais também começou a ter uma escassez no mercado, porque não chegava material no mercado, e aquilo começou a ter um aumento de preço, tá? Então, eu indico que você que quer começar a fazer artesanato, aprenda uma técnica. Gostou? Ah, não gostei, não era isso. Aí você vai lá, compra material para aprender uma outra técnica, tá bom? Não tenta fazer uma mistura aí de técnicas,
porque senão você vai ter um investimento muito alto, tá? Nós vamos ter a aula com a Silvana Coppola na sexta-feira. Ela vai falar um pouco sobre a parte de pintura em madeira. Então, eu não vou abranger muito esse campo, porque não é a minha área, tá? Mas eu acho a pintura em madeira um trabalho incrível, tá? Eu não aprendi a fazer pintura em madeira. O que eu sei de pintura é o que eu consigo fazer ali no Pet Aplique. Então, hoje eu trabalho com Pet Aplique, mas eu acrescento a pintura no Pet Aplique, porque ele dá um pouco mais de profundidade, dá mais luz e deixa a peça com mais vida, né? Então, o Pet Aplique de hoje que eu faço, eu trabalho com a pintura junto. Existe uma artesã que eu gosto bastante, que vocês também podem, de repente, aproveitar e seguir ela, que é a Roberta Presentes, tá? Ela é a Roartes, que a gente chama nas feiras. Mas o Instagram dela é Roberta, se eu não me engano, roberta.presentes, tá? Ela faz projetos para vender de Pet Aplique e ela trabalha só fazendo a pintura sobre o Pet Aplique, tá? Então fica muito bonito. Quem conhece o trabalho dela, né, como eu, acha incrível. Então eu tenho certeza que você também vai gostar, tá bom? Quem já faz pintura em madeira, vai ter a Silvana Coppola, que vocês vão poder seguir, que é @SilvanaCoppola. E também a parte de feltro, aqui em Joinville, nós temos uma artesã que é sensacional. Eu gosto bastante do trabalho dela, sigo ela há muito tempo. E se vocês quiserem seguir também, é a Marisa Soldá. Ela é do Feltros e Mimos, tá bom? Eu até vou passar depois aqui, vai ter o videozinho com umas imagens de trabalho dela, que eu gosto bastante. E ela também vende projetos. Então, vocês também podem comprar projetos diretamente com ela, tá? Para quem quer fazer feltro. E é isso, gente. Artesanato precisa-se muito saber a que área a gente quer trabalhar. Então, vou mostrar para vocês agora algumas imagens sobre algumas técnicas para que vocês possam conhecer. Quem não conhece algumas técnicas vai passar a conhecer. Quem já conhece, de repente, pode ter novas ideias. Pode se misturar uma técnica com a outra, né? Que nem a gente fez uma nécessaire já, misturando linho com tecido de algodão, e a gente acrescentou a técnica do bordado à mão, tá bom? Então, vocês podem fazer essa mistura de técnicas em alguns trabalhos que vai deixar, com certeza, uma identidade aí marcada no seu produto. Aqui nós temos um bordado com fita, feito à mão. Então eles bordaram um pouco de bordado à mão, né, com fio, e depois com fita. Aqui é a técnica da cartonagem. Agora nós temos a imagem ali, que é a costura criativa, tá? Que hoje também as meninas que fazem mesa posta trabalham bastante costurando apenas peças para a mesa posta, né? Ali nós temos um trabalho que também é manual, que é usado pregos e linhas, né, na madeira. Aqui tem o artesanato com reciclagem, que muita gente gosta de fazer. Aqui são palitos de picolé, né, que a pessoa usou para fazer uns nichos e ficou uma graça. Vidros de conserva ou vidros, né, de diversos tipos de produto que às vezes sobram por aí, pintados e decorados para o quarto da criançada. O crochê, que é muito utilizado e que está super em alta esse ano. Então, o crochê está com tudo esse ano, né? Por conta da pandemia, como eu falei, muita gente ficou em casa, então tem bastante trabalho com crochê. Tem a parte de cerâmica, né? Que o pessoal faz, que é um trabalho bem manual. Aí essa peça ali ela é pintada toda à mão também, né? Então entra a questão de vasos, jarras, e feitas de argila ou de barro muitas vezes. Tem as cestas, né? Cestaria, que tá muito em alta esse ano por conta da tendência do mercado, que é tudo muito puxando pro natural, né? Tudo puxando mais para fazenda, para natureza. Nós temos aqui o trabalho feito com papel, que muita gente
sabe fazer, muitos nem conhecem os trabalhos em papel, né? Então tem o scrapbook, que é um trabalho com papel. Aí nós temos um quadro com borboletas. Hoje em dia o papel não se rasga mais com tanta facilidade e tem produtos para se utilizar para deixar esse papel impermeabilizado, mais resistente. Aí são cestas e decorações de parede feitas de corda, que também está muito em alta. Eu me apaixonei por esse quadro ali escrito Love. Eu quero fazer já um para aqui para o meu espaço com corda. Achei muito bacana essa ideia. Aí vem a parte de esculturas, né, que é feitas em barro ou muitas vezes em argila, que também é um trabalho muito bonito, principalmente o pessoal do Nordeste faz muito esse tipo de trabalho. Os bastidores bordados à mão, que tá muito tendência para esse ano novamente, né? Continuou desde faz acho que uns 2 anos que os bordados à mão aí voltaram e estão ainda em alta no mercado, tá bom? Então, super indico quem sabe fazer, começar a trabalhar com isso. Mais um trabalho com fita, aí é com fita de cetim, um pouco de bordado à mão. O amigurumi, que faz uns 3 anos mais ou menos, que cresceu muito. Existem diversos projetos, artesãs que fazem, né, projetos de amigurumi. Eu particularmente tenho várias peças que a Maiara, que vai dar aula daqui a pouquinho para vocês, ela fez para minhas filhas de amigurumi. Eu adoro amigurumi, acho eles maravilhosos. Esses daí eu queria todos eles para mim, porque eu acho eles lindos, lindos, lindos. É um trabalho muito bonito. Aí tem a parte que entra de madeira, que é com resíduos de material em madeira, né? Que é a parte de sobra de construção, resíduos de construção, cascas, lascas, né? Eles utilizam o reaproveitamento de madeira de demolição. Aí tem a parte de bijuterias. Então, as bijuterias também é um trabalho feito manualmente. Essas dali são feitas de resina, com pintura, que é muito bonito, viu? Aqui nós temos o biscuit, que é uma técnica também que voltou bastante o ano passado, né? Existe hoje moldes para se fazer bonequinhas de biscuit, para se tornar mais fácil. Eu amei essas xícaras, amei, achei maravilhosas. Nós temos a pintura em madeira, né? Aí é uma peça da Silvana Coppola, que eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Ela tem uma pintura muito perfeita, né? Ela tem uma riqueza de detalhes que ela faz, né? Então, parece que dá vida à peça, né? Se você olhar ali, dá vontade de pegar as frutinhas dentro daquela bacia, porque tá muito bonito mesmo. E aqui são os trabalhos em feltro que eu falei da Marisa, da Mimos em Feltro, que ela faz os projetos. Eu acho encantador o trabalho dela, tá? E eles são muito bonitos para decorar, para aniversário e festas, né? Aqui tem uma peça que é um kit de berço. Então, o kit de berço ele entra na costura criativa, tá? Muitas vezes kits para cozinha, kits de banheiro, kits para colocar na mochilinha da criança, como esse daí, que é para colocar roupinha, né? Eles são costura criativa. Aqui nós temos uma peça que foi feita com pet aplique, né? Eu utilizei a pet colagem, que também muita gente conhece, com pintura junto, né? Bonecas, que também tá super em alta as bonecas. É um produto muito vendável, com valor agregado alto, né? E muita gente faz cheias de riquezas, né? Essa daí ela usa óculos. Essa é uma das bonecas do projeto Somos Todos Gigantes, das bonecas com nanismo. Aqui nós temos um trabalho que é feito de patchwork, que é uma técnica, né? Que é o foundation. Então, dentro do patchwork, existe diversas técnicas, tá? Existem diversas formas de se fazer. Eu não sou muito expert na parte de patchwork propriamente dita, mas a gente sempre tá emendando
tecidos. Então, patchwork é emenda de tecidos, né? Vocês viram aquela bolsa ali toda de quadradinho. Aqui nós temos uma colcha que é maravilhosa. Eu amei essa composição. Lembra que na primeira aula que eu ensinei para vocês que o vermelho, o azul combinam muito bem? Olha só essa colcha que maravilhosa. Ficou muito linda mesmo. E ali existe várias técnicas, né, do patchwork. Aqui também tem a parte de patchwork junto com o foundation, que são duas técnicas, né? Ela utilizou duas técnicas aí para fazer essas duas almofadas que ficaram maravilhosas, viu? Aqui nós temos uma peça que é já da costura criativa, que é acessórios. Então, toda a parte de acessórios, necessaire, penal, essas coisas também entram na costura criativa, tá? Que precisa de máquina para se costurar. E nós podemos fazer de infinitas formas, né? Necessaire pode ser feita com vários materiais. Aqui nós temos um não sei se é um porta-óculos, né? Mas pode ser um porta-celular também, feito de jeans, com rendas e uns restinhos de tecido também, retalhos de tecido. Bolsas é costura criativa, tá? Então, quem quer aprender a fazer bolsas, entra com a costura criativa. Mesmo bolsas de patchwork, né? Daí são duas técnicas utilizadas, né? Quando é feita a bolsa de patchwork. E aqui uma bolsa feita de jeans com duas bolsas que são acessórios, tá? Que podem ser usadas até para maternidade, que ficaram muito bonita essa composição. Então, como vocês viram aí, várias técnicas de artesanato, né? Várias possibilidades que o artesanato nos traz. E o que você deve fazer justamente é encontrar aquilo que mais agrada ao seu gosto, aquilo que você mais tem aptidão em fazer, né? E entrar nesse mundo, nesse universo do artesanato. Dá para se viver de artesanato? Dá, se você tiver uma organização, né, na parte financeira. Por isso que eu falei no começo do vídeo para vocês que é muito importante vocês investirem aquilo que vocês precisam apenas no momento, não investam demais, né? Então, você consegue viver do artesanato hoje, porque ele tem um valor agregado muito grande no mercado. Precisa saber precificar, precisa saber cobrar a sua mão de obra, porque hoje a mão de obra é muito mais cara do que em si o material, né? Então, hoje o que vale mais no artesanato é o seu tempo, tá? Então, aprenda a precificar. Existe no mercado aí aplicativos, né, para celular que ensinam a fazer o cálculo de preço de produto para você vender de artesanato, tá? Então, você consegue colocar ali todo o valor que você gasta, gasolina, luz, tá? Que você tá ali fazendo, o teu tempo, o teu lucro, quanto que você quer ter de lucro por mês, que é muito importante, né? Tudo que você gasta. Então, precisa-se ter um livro caixa, né? Para você saber o quanto você tá gastando, né? E quando você tem já uma experiência ou tem mais materiais em casa, para quem já sabe fazer artesanato e tem bastante material em casa, saber usar isso ao seu favor. Dizer ao seu cliente, você quer, o cliente chega para você e fala assim, eu quero fazer uma necessaire, em tom de, que tom o senhor quer? Aí de tom de azul. Aí você lá olha o teu estoque, mostra para ele os tons que você já tem, né? E diz, olha, eu tenho isso aqui no meu estoque. A necessaire vai custar tanto se você utilizar um desses tecidos que eu já tenho. Se eu tiver que ir no mercado comprar, ela vai ficar um pouco mais cara, porque você vai ter deslocamento para ir buscar esse material. Muitas vezes esse material já aumentou o preço na loja de quando você pagou. Então é muito importante também isso, gente, ficar atualizada sempre com os preços que estão no mercado, para que você não perca dinheiro. Então, se hoje eu fiz uma necessaire e vendi lá, por exemplo, por R$50 a necessaire, né? Fui lá no mercado, na loja de armarinhos, comprei o tecido
por R$ 29,90. Naquela necessaire. Fiz aquela necessaire. Outra cliente me pediu uma outra necessaire com o mesmo tecido, mas eu já não tenho mais aquele tecido. Acabou? Eu vou ter que ir na loja novamente comprar. Aí o que acontece? Às vezes a gente chega na loja e não tem mais o tecido, porque tecido é que ele sai de coleção. Acabou, muitas vezes acabou lá do fabricante, não se fabrica mais aquela estampa. Aí você tem que buscar em outra loja, tem que se deslocar às vezes até mais longe para ver se em outra loja tem aquela estampa que a cliente quer igual, né? Aí você chega lá naquela loja, não tem, você vai para outra, não tem, até que você acha. Aí quando você acha, o preço tá R$ 36,90, mas você já deu o preço para a cliente da necessaire. Aí o que acontece? Você saiu no prejuízo, com gasolina e com material, porque tá bem mais caro. Então tudo isso a gente precisa estar sempre atualizado. Sempre tem que saber quanto está custando no mercado, se ainda tem esse material na loja, antes de passar qualquer orçamento para o cliente final, tá? Para você não sair no prejuízo, senão você sempre vai estar trabalhando, pagando o teu trabalho, né? Você vai dar o teu produto praticamente de graça, não vai ter mão de obra inclusa nenhuma ali, né? Só vai trocar 6 por meia dúzia, como diz o ditado. Então, é muito importante você saber essa questão. Então, por essa razão eu digo, a gente consegue viver do artesanato, tá? Hoje a gente não tá conseguindo ter as feiras, né? Quem faz feiras de artesanato não tá tendo as feiras para poder ter um lucro, mas estão conseguindo se manter muitas artesãs no mercado, porque elas estão dando aula, elas vendem material, né? Elas trabalham com venda de peças, a pronta entrega ou sob encomenda, tá? Então, muitas meninas que eu conheço não faliram porque não tem mais feira, né? Elas, pelo contrário, elas acabaram crescendo em outras, né, de outras formas, né? Nas redes sociais, muitas vezes, ou em dando aulas, né? Ou vendendo outros produtos, lançando outras coleções nesse período de pandemia sem feira. Então, é muito importante a gente saber essa questão de custos, quanto que eu quero ganhar, e o produto final, quanto que eu posso vender e ter um lucro, tá bom? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas, né, sobre os diversos tipos de artesanato que nós temos no Brasil e no mercado. E fiquem agora com a aula que vai vir em seguida, tá bom? E não esqueçam de curtir, compartilhar, marcar as amigas, porque no sábado vai ter sorteio. Espero vocês!